Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um Identidade. Eu sou Gabriela Frontini e esse programa foi preparado com muito carinho para você. Hoje o nosso assunto é o amor. Aquele amor que é construído com tempo, paciência, propósito e fé. Sabe aquele relacionamento que cresce junto com a vida, que passa por mudanças, amadurece, enfrenta desafios e mesmo assim permanece firme? Pois é, sobre isso que nós vamos conversar. Vamos receber um casal muito especial, a Gabriele e o Éder. Eles se conheceram lá no ensino médio, namoraram, casaram, enfrentaram distância, mudanças e o mais bonito dessa história é como eles escolheram viver tudo isso em parceria, com muito afeto, amizade e com Deus no centro de tudo. Então fica com a gente porque depois do intervalo a gente começa esse bate-papo especial com a Gabi e o Éder. São só 30 segundos e o Identidade volta já. A nossa conversa de hoje começou com uma boa conversa depois da aula e foi crescendo com o tempo, com risadas compartilhadas, com decisões importantes e um passo de cada vez. Hoje vamos conhecer um casal que aprendeu desde cedo que relacionamento é parceria, amizade, fé e muito diálogo. Gabi e Éder se conhecem ainda na adolescência, no ensino médio, na verdade. Eles começaram ali a conversar e nunca mais pararam. Olha só que coisa boa. De lá para cá foram muitos anos de convivência, já enfrentaram distância, mudanças de planos, decisões difíceis e novos começos também. Mas sempre juntos, um apoiando o outro com amor e propósito. Eles são provas de que o amor verdadeiro não é feito de pressa, mas de constância e compromisso. Hoje vamos conhecer mais sobre a cumplicidade da Gabi e do Éder. Sejam bem-vindos aqui à Identidade. Obrigada, Gabi. Muito bom ter vocês aqui nesse mês dos namorados, né? A gente está trazendo casais, então é um prazer ter vocês aqui com a gente. Obrigada pelo convite. O Éder é convite. bem conhecido ali do Quarteto Arautos do Rei, não sei se você acompanha a nossa programação, talvez já tenha o visto cantar ali, se eu não me engano é barítono? Barítono. Acertei a voz, porque eu sou péssima de música. E a Gabi é psicóloga, também conhecida da casa, já trabalhou aqui, já participou de vários programas e é bom receber você aqui novamente, Gabi. Obrigada, Gabi. Bom, a gente já mencionou que vocês conheceram no ensino médio. Isso. Bem novinhos ainda, 14, 15 anos ali. Vocês conseguem se lembrar de como é que foi aquela primeira conversa? Sim, com certeza. Eu também me lembro bem. Eu vou explicar aqui para o pessoal. Eu tinha 14 anos e ele 15 quando nos conhecemos. E começamos a namorar, eu tinha 15 e ele 16. Eu me lembro que um amigo em comum que nós tínhamos, que inclusive ele tinha um interesse por mim, ele que nos apresentou, olha só. Olha! Pois é, coitado. Pois é. Saiu perdendo, né? Pois é. E eu lembro porque o Éder ele sempre foi muito expansivo e eu sempre fui mais na minha. Então eu mal abri a boca assim na roda de amigos e ele já chegou todo pra frente, falando com todo mundo e simpático e já me chamou a atenção, né? Sim. Eu até me lembro que uma coisa que me chamou a atenção na Gabi, que ela era diferente das demais. E eu fui cumprimentando uma por uma e tal, e aí beijava assim no rosto, oi, tudo bem? Não sei o quê. Quando eu fui chegar na Gabi, ela, a mão assim... Já falou assim, olha, eu sou séria. Já foi colocando os limites desde o início. Mas foi bem legal. Foi sim. Então, o que chamou a atenção do Éder em você, Gabi, foi a expansividade dele, o fato dele conversar com todo mundo. E aí o Éder já revelou que o que chamou a atenção foi o fato da Gabi ser uma pessoa mais séria, diferente das demais. Interessante, né? Coisa que foram boa. As características opostas que me chamaram a atenção. Verdade. Agora, olha só, namorar tanto tempo exige paciência, maturidade, porque eu sei que vocês começaram ali, mas namoraram durante 8 anos, mais ou menos, não foi? 7 anos e meio. 7 anos e meio, quase 8. Como é que vocês lidaram com as fases diferentes que vocês viveram ao longo desses 8 anos, quase 8 anos de relacionamento ali de namoro? Bom, algo que, inclusive, na semana passada estávamos juntos com os meus sogros e a gente conversava de como vários fatores do nosso namoro contribuíram para que a gente tivesse um relacionamento tão saudável. Então, desde o início, mesmo sendo muito jovens, muito novos, a gente conseguia ter muita maturidade para lidar com essas questões.
O diálogo foi fundamental, então mesmo sendo novos, a gente conversava muito. Até porque, para quem não conhece, o lugar onde a gente morava era um internato, onde muitas pessoas de diferentes lugares do Brasil e do mundo moram no mesmo lugar, estudam ali, comem ali, então a gente convive muito o tempo todo. E o que a gente mais fazia era conversar. Então isso foi fundamental para que nós entendêssemos o que um gostava, o que o outro não gostava, os limites a gente foi estabelecendo antes mesmo de começarmos a namorar. Porque a gente ficou 8 meses só conversando até decidirmos, vamos namorar. E também desde o início a gente falava, nós não iremos ficar... A gente via alguns casais que terminava, voltava. A gente falava, não, nós vamos decidir se é realmente isso que a gente quer, vamos estabelecer os propósitos, as metas, os objetivos. Se tudo isso convergir, a gente dá esse passo. Então, ao longo dos anos, a gente foi amadurecendo, os planos foram sendo solidificados de profissão. A gente não tinha nada disso quando começamos. O Éder foi para a faculdade antes, que ele é mais velho, então estávamos no ensino médio, depois ele começou um curso, aí depois resolveu trocar de curso. E aí eu entrei na faculdade, meus pais foram morar fora do país e a gente queria, inclusive, que os dois, né, fôssemos juntos, fazer um intercâmbio. O visto dele foi negado, não deu certo. E aí a gente namorou à distância. A gente vai entrar nesses detalhes todos aí um pouquinho mais pra frente. Mas antes da gente avançar, é importante, como vocês falaram, né, essa maturidade também vem muito do relacionamento que a gente tem com Deus, né, Gabi? Sim. Porque se a gente não coloca os nossos planos para Deus avaliar e a gente saber se é o plano de Deus mesmo, fica difícil, né? Exatamente. E a gente tinha isso muito claro. Vamos começar a namorar, mas a gente já sabe o que é certo e o que é errado, a gente já sabe o que nós queremos ou não e por onde a gente quer caminhar com Deus. Então, nós nos adaptamos a esse desejo que era mútuo, né? Muito bom. Seguimos a Deus. Até os nossos pais também foram importantes em nos auxiliar, nos aconselhar. Eu lembro que os pais dela nos sugeriu, sempre, todos os dias que se encontrarem, leiam um livro sobre relacionamento. Então, a gente com 16, 15 anos, a gente já estava lendo sobre o que a gente queria. Então, isso também nos ajudou a entendermos o propósito do namoro. Isso é muito bom. E eles também colocando sempre a prioridade em nos desenvolvermos, já que éramos tão novos, focarmos também em estudar e nos desenvolver nas áreas espirituais. Então, foi muito bom. A gente começou muito bem. A importância ali desse aconselhamento dos pais, como você falou, né? E já que a gente citou aqui o pai da Gabi, a gente tem um vídeo do pastor José que mandou um recado aqui. Vamos acompanhar. Olá, Gabi e Éder. Um beijo para vocês. Nós amamos muito vocês. Vocês são muito especiais, estão no nosso coração e nós o tempo todo estamos aqui orando por vocês, vendo em vocês um casal muito forte, um casal muito dedicado e que só nos traz alegria, não é, como família. Um beijo para vocês. Gabi e Éder, amo vocês, já disse isso, tenho muito orgulho de vocês e oro para que todos os dias vocês continuem firmes no caminho do Senhor, com essa determinação, esse foco, esse amor que vocês têm em trabalhar para Ele. Um beijo. Olha aí, surpresa boa, né? Surpresa muito boa. E eles, inclusive, estão lá no UniAN, né, que foi onde nós nos conhecemos. Então, saudades dos meus pais, saudades do lugar, é bem nostálgico, né? Que bom. Agora a produção separou uma dinâmica um pouquinho diferente aqui no programa. Cada um vai pegar uma plaquinha e uma caneta, por favor, para a gente testar se realmente vocês se conhecem bem aí. E o papelzinho que tem para a gente apagar para a próxima resposta aqui, tá bom? Tá. Então vamos começar. Escrevam e aí vocês mostrem para a câmera 2. 2? Tá bem. Tá. Isso. 3, perdão, essa que está na frente de vocês. Tá. A resposta um do outro, no caso. Eu vou fazer uma pergunta, você fala qual seria a resposta do Éder, tá, Gabi? ok. E vice-versa. Tá bem. Tá. Cor preferida, então. Cor preferida do Éder, Gabi, cor preferida da Gabi. Esse A é minha é bem mais fácil, a da Gabi nem tanto. Eu vou chutar aqui uma, mas eu não tô muito certo, não. Pode mostrar? Pode mostrar, câmera 3. Roxo. Azul é a cor do Éder. O Éder errou bem Aí, feio. na cara, então. Sempre no azul. O Éder, ele Gabi, gosta... não é o roxo, Não gente. é o roxo, é o laranja. Claro. Não, ele errou muito feio. Mas ele não... Ó, a cor do Éder é tão nítida que quando a gente saiu da igreja de Vitória, que nós pastoreamos lá, na despedida, os membros todos foram usando azul, porque o pastor só usava azul. Ah, Pois olha é. só, todo mundo sabe, então. Todo Essa é mundo fácil. sabe. Não só a Gabi sabe.
A próxima, um pouco mais difícil, hein? Uma comida que ele ama e você odeia, Gabi. E vice-versa. Uma comida que um gosta e o outro não gosta muito. Tá. Não sei se ele ama, mas ele gosta E você nem tanto. e eu não. Lascou. Lascou, o Éder não sabe, gente. As mulheres tendem a ser mais atenciosas com Sim. relação a É, essas coisas, já né? tô Nem sempre é percebendo assim, isso. mas... Ah, Tem uma que eu... eu vou colocar uma aqui que eu vou acertar. Não é que eu amo, mas é não, mais é fácil. que eu amo e você não gosta. É, uma que ela gosta e você não gosta. Ah, então é mais fácil. É bem fácil, inclusive. Vamos ver aí. Deixa eu até acrescentar. Aqui eu agora tiro Pode de letra. mostrar. Frango. O Éder gosta e você não gosta, Gabi. Éder gosta e eu... Eu tava pensando nisso, Odeio. algum tipo de carne que ela vai detestar. A gente não come carne em casa, porque eu não cozinho carne. Mas ele não é vegetariano, ele come esporadicamente. Mas eu decidi ser vegetariana porque eu realmente não gosto. Não. Meu esposo é assim também. Ele não gosta de carne nenhuma e fala, eu não gosto nem de sentir o cheiro. Aí eu Pois faço A também. Gabi, a Gabi. Berinjela caponata. Nossa, exatamente. fácil. Essa foi boa. Essa foi fácil. E eu Muito até hoje bom. não entendo por que ele não gosta, mas tá bom. Você sabe que eu não gostava, mas num evento que teve aqui na Novo Tempo, a gente estava de jejum o dia todo e depois fizeram um negócio que tinha isso. Aí eu falei, gente, eu vou ter que comer porque é a única coisa que tem. Mas eu amei, sabia? É muito Me gostoso. surpreendi. É, a Gabi gosta. Gosto muito. Uma mania que o outro tem que te faz rir. Uma mania que a Gabi tem que te faz rir, Éder, e uma mania que o Éder tem que te faz rir, Já Gabi. pensei em uma boa. E agora? Eu não sei, deixa eu ver. A gente está expondo aqui os nossos colegas, pois é. gente. Deixa eu ver. Minha tá muito fácil. Vamos lá, vamos lá. Calma aí que o meu texto aqui, desculpa aí. É uma dissertação aqui. Pronto. Esse da Gabi é... Podem mostrar, por favor. Não sei se vai dar pra lembrar. Deixar a toalha em qualquer lugar. Mas te faz rir, Gabi? Então, eu tive a bom. fase de... Não é? Estava muito irritada com isso, só que aí ele começou, mas é claro que eu estendo. E aí eu fiz o quê? Comecei a tirar fotos pra provar, e aí hoje a gente ri disso. E ele até coloca lá agora no lugar, né? Foi educativo. Fazia rir, então. Ficar brava. Ah, já entendi a dinâmica do Éder. Ele deixava a toalha em qualquer lugar pra fazer a Gabi ficar brava e ele achar bonito. olha só. Exato, ele Mas acha uma é graça. engraçado que a Gabi é muito fofinha. Quem convive com ela percebe isso. E quando ela fica brava, ela demonstra a sua... Eu fico realmente brava. E aí ele Mas ela fala acha fofinho. engraçado. E aí o que acontece? Fico mais brava. Olha só Uma que vez coisa. que a mãe dela, ela chateada com alguma coisa, aí a mãe começou a rir. Ai, filha, por que a senhora tá rindo? Eu tô brava. Você é muito fofinha. Ai, pois. Quando fica brava, fica mais bonita Pois ainda. é, Eita, nós. Às vezes eu deixo a toalha intencional. Intencional, muito bom. Um versículo que ele ama e um versículo que ela ama. Já que Deus aí é o centro desse relacionamento, com certeza fazem culto juntos, tudo mais. Devem saber aí um versículo talvez preferido. Eu não vou saber a passagem, mas eu sei. Poxa, eu tô tentando me lembrar onde é que tá escrito. Eu vou chutar se é esse daqui. Tá difícil, talvez sejam muitos. Não, eu sei qual que é, eu tenho certeza, porque foi o verso que ele escolheu, tanto para a nominata, quando ele se formou em teologia, quanto para o verso da ordenação, quando ele foi ordenado. Agora, Que foi agora recentemente. Que foi, é. inclusive. Muito agora onde está? Eu confesso que eu também não me lembro a passagem, mas eu acho que é esse daqui. Sem problemas, vamos mostrar então o verso de cada um. Não tenho a minha vida por preciosa. Recite o seu verso aí. A menos que eu cumpra a vocação dada por Deus de pregar a palavra e ainda que isso me custe a vida, né? Atos 20, 24. Atos 20, Atos 24. 20, 24. Aí, o O pastor. da Gabi é Romanos 8, Romanos 8. 18. 8, 18. Isso aí.
Ainda que meu corpo se corrompa. Não, Na verdade, o 8:18... Não, você acertou o capítulo, mas errou o verso. então, É que o Romanos 8:18 está escrito que o nosso sofrimento não pode ser comparado à glória a ser revelada em nós. Esse verso me toca profundamente. Tá bom, tá valendo, tá Mas valendo. a gente acertou. alguma coisa eu acertei, né? Acertou. Muito bom, tá vendo? Esse aqui foi bem para deixar o nosso programa mais leve. Eu aqui. gostei desse Também daqui. gostei. E olha só, gente, a conversa com a Gabi e o Éder está boa demais. Ela continua no próximo bloco. Você também achou bonito aí ver a cumplicidade entre eles? Fofo, né? Isso que Deus deseja para cada um de nós, viu? E para que a gente tenha ali um casamento feliz, forte, para enfrentar os desafios, a gente vê aqui como é importante esse relacionamento com Deus. E lá no Éden, Deus deu um presente para Adão e para Eva, que é a relação íntima. Esse presente também foi dado por Deus para cada um de nós. Deus quer que a gente desfrute de uma relação íntima saudável. E você, imagino que talvez esteja enfrentando alguns desafios nessa área, né? Não é difícil, esses desafios sempre aparecem. E eu quero perguntar para você, quer saber o que Deus planejou para a sua relação a dois? A revista Esperança Sem Tabus, que está aqui nas minhas mãos, se propõe a responder essas e outras perguntas. E você já pode receber a sua aí na sua casa, gratuitamente. É só mandar uma mensagem para o 0 Operadora 12 8244 4449, perdão, 12 98244 4449. Essa revista foi preparada com muito carinho para você, viu? Então aproveita para pedir durante o intervalo e o Identidade volta já com o Éder e com a Gabi. Identidade de volta, hoje conversando com o Éder e a Gabi, nesse mês dos namorados. Você viu aí que a gente ofereceu a revista Sem Tabus, que é o lançamento aqui da Novo Tempo para esse mês de junho. E eles participaram também, estão participando aí, né, ao longo de todas as semanas, do Casamento em Chamas, que foi um podcast gravado por eles, com alguns convidados especiais, toda segunda-feira durante esse mês de junho. Se você não acompanhou ainda, acompanhe, viu? Porque tá muito bom, vai te ajudar. Foi o podcast que fez aí também o lançamento da Sem Tabus. A gente já conversou um pouquinho no bloco anterior, Gabi já até pincelou. Os dois são formados em psicologia, apesar do Éder também ter feito teologia, né? Exato. Foi um momento que teve que pausar uma coisa ali para fazer a outra, fazer o estágio, voltou, ficaram alguns dias ali, alguns meses distantes um do outro, mas resolveram se casar e veio a pandemia. A pandemia deu uma atrapalhada aí nos Muito. planos do casamento, Gabi? Porque na verdade a gente teve que mudar várias vezes o local, mudar várias vezes a quantidade de convidados, a data do casamento. Meus pais estavam morando fora do país, eu não poderia ir para lá, né, ficar com eles, então eu fui para Brasília morar com uma tia. E eu fiquei 4 meses morando lá e o Éder foi para a casa dos pais, né? Então saímos do internato e fomos para lá. E aí, nesse tempo, a gente estava perdido, né? Assim, e agora? O que a gente vai fazer? Será que a gente casa só nós dois e os nossos pais? Será que... Pensamos nisso também. Pensamos. Será que a gente espera abrir, mas a gente queria casar logo? Então, foi bem intenso, né? Foi, sim. E a gente já havia passado por uma grande mudança, como você mencionou, da minha mudança também de curso. Porque a gente estava construindo o nosso futuro com base na profissão de psicologia. Só que aí, no meio desse tempo todo, eu mudo para teologia e eu ser pastor. E a vida de um pastor é totalmente itinerante. Então, ela tinha sonhos de fazer mestrado, ser professora universitária, e eu poderia estar em lugares onde ela nunca se realizasse profissionalmente. Então, isso também foi um momento bem delicado. Mas a gente orou muito, conversamos muito e decidimos, vamos nos casar. Sim. E Deus abriu as portas, né? O casamento aconteceu, já está aí com 4 para 5 anos? Exatamente. Isso aí. Então, E ela pôde fazer o mestrado. Deus nos colocou num lugar onde ela se realizou. Hoje é professora universitária, que era o que ela também queria. Então deu tudo certo. Mas no início eu acho que deu um friozinho na barriga, Gabi, no sentido de estava caminhando para uma profissão, de repente vai ser pastor, e ser esposa de pastor é abraçar o ministério também, né? Exato. Não, eu nunca fui, porque tem gente que fala, eu nunca casarei com pastor. Isso nunca foi minha ideia. Eu só não tinha pensado nisso, porque como eu conheci o Éder no ensino médio, eu estava no primeiro ano, e ele nunca pensou nisso, então
eu tirei isso da minha cabeça, sabe? E quando ele falou, olha, eu quero fazer teologia, eu precisei de uns dias ali pra, tá bom, então peraí, eu vou ter que reformular Sim. toda a Inclusive, rota. no período que eu entrei em teologia, foi o momento em que ela foi para os Estados Unidos e a gente ficou quase 1 ano separados. Então, a distância também era um desafio para nós, mas a comunicação sempre foi a base. Então, a gente se falava todos os dias, em todos os momentos que a gente conseguia. Às vezes eu estava acordando, ela estava dormindo, mas nos ajustamos. E foi um período de muita confiança também. Então, Sim. mesmo a gente sendo muito... Hoje em dia, quando a gente fala isso, parece até esquisito, porque eu tinha 15 e ele 16 anos. Mas nós nunca tivemos ciúmes um do outro. Então, a gente sempre teve o nosso círculo de amigos. A gente nunca se privou de sair com amigos que não eram incomuns, né? Amigos incomuns, porque nós confiávamos muito um no outro. Isso e é muito bom, conversávamos. isso é muito Sim. bom. A Bíblia diz, hein, o amor não arde em ciúmes, Isso aí. hein? Presta atenção se você de casa está com ciúme do seu namorado, da sua namorada, hein? Agora, como é que foi receber o chamado para vir aqui para a Voz da Profecia? Vocês, como é que foi receber essa notícia? Bom, é claro que existe todo um processo antes da resposta final. Eu fui primeiro convidado a fazer o teste, aí eu não acreditava que aconteceria de vir. Depois vim fazer o teste, voltei ainda sem acreditar, eram outras pessoas, não, outros virão, menos eu. E aí, quando realmente chegou a resposta, nós nos alegramos, primeiro pelo privilégio, a oportunidade que a igreja nos dava em fazer parte de algo tão grandioso, e nós nos alegramos em, mais uma vez, saber que estaríamos juntos, né? Sim. Foi desafiador quando chegamos pela transição, a gente tinha muitos amigos onde morávamos, uma cidade muito boa, e aí quando viemos, agora é tudo do zero, vamos começar de novo. E aí a Gabi teve um momento assim mais solitária, eu viajando bastante, mas graças a Deus também foi uma fase que passamos bem, né? Agora eu imagino que com as viagens do Éder, mais muitas provas para corrigir, trabalho para corrigir, não Aí tem eu me tanto ocupo mais. Exatamente. É que no início, quando nós chegamos aqui, eu estava de férias do mestrado e eu estava sem trabalhar, então eu passava o dia todo em casa, fazendo nada e me readaptando a essa realidade, então Sim. foi um pouco desafiador. Mas hoje já eu me Adaptados, acostumei, né? já. E, gente, olha, pra gente finalizar, a gente tem aqui uma dinâmica última para encerrar o programa. Cada um vai pegar um papelzinho dessa caixinha aqui, que é uma caixinha de memórias e sentimentos. Então, vou convidar, vamos começar pela Gabi, pode abrir e tirar um papelzinho. Ok. Pode segurar a caixinha por aí, pastor, por favor. Posso abrir? Pode. Um desafio que nos aproximou ainda mais. Muitos. Mas eu escolho o namoro à distância, acho que nos aproximou ainda mais. A mudança de psicologia para teologia também nos aproximou mais. A pandemia, nossa. A pandemia. Foram vários, né? Sim. Esse relacionamento passou por uma prova de fogo. Eu acho que bem do início fortaleceu esse relacionamento. Pois é. Estamos preparados para qualquer coisa agora. Isso é bom, isso é bom. Deixa eu ver o meu. Um momento em que sentimos que Deus estava claramente nos guiando foi no nosso primeiro chamado, na nossa primeira experiência profissional, né? Porque, Que como foi eu quando disse, vocês foram para Vitória? Pra Vitória, no Vitória. Espírito Santo. Porque um dos maiores desafios era a gente entender que poderíamos ir para qualquer lugar no mundo e lugares onde nós nunca conseguiríamos fazer tudo aquilo que gostaríamos. Só que Deus nos levou para o melhor lugar possível, onde a igreja nos abraçou, onde a Gabi tinha a opção de fazer o mestrado, onde a gente trabalhava com jovens que a gente gostava muito. Foi muito especial. Então, assim, quando a gente viu cada detalhe do que Deus fez por nós, foi o lugar onde o Arautos passou para me conhecerem, para eu depois vir para o Arautos. Então, assim, Tudo Deus se nos encaixava, mostrou, né? Deus Tudo, guiou cada perfeitamente. detalhe. Então, foi Daria muito mais uns especial. 3 programas aqui, só pra gente contar. Verdade, ó, vamos pensar em produção. Daria muito pano para manga ainda aqui. Mas foi bom. Mas, infelizmente, nosso tempo já acabou, mas eu quero agradecer mais uma vez a presença de vocês. Obrigado. E que o relacionamento de vocês seja inspiração para muitos daqueles que estão nos assistindo, passando por provas de fogo aí, essa questão da distância e tantas outras coisas que hoje em dia nos tentam e dificultam o nosso dia a dia, nosso relacionamento, mas que Deus continue sendo o centro do relacionamento de vocês. E o seu aí de casa também, viu? Coloque Deus em primeiro lugar, que eu tenho certeza que se for da vontade dele, o negócio vai dar certo, como deu aqui esse Vai casamento sim. lindo. Que Deus abençoe vocês. Amém, obrigada.
E a gente se encontra sempre às terças e quintas, às 10h30 da noite aqui no Identidade. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.